E a palavra é viva, viva e eficaz. A sua palavra viva e eficaz. A sua palavra e a palavra é viva, viva e eficaz. A sua palavra viva e eficaz. A sua palavra majestade, poder, aplausos ainda ao grande Deus. É chegado o momento da palavra viva e eficaz. Vamos chamar o nosso irmão José a partir de agora. Aplausos ao grande Deus. Ainda não.
Louvado seja o nome do Senhor. Já adoramos aqui o nome dele, já agradecemos o nome do Senhor. Toda honra, toda glória foi dada a ele. E agora nós vamos nos alimentar da palavra. Palavra essa viva e eficaz em nossas vidas. Amém? Deixa eu mandar a graça e a paz aqui para os nossos amados irmãos aí que estão nos assistindo pelo Facebook. Dona Simone, Valéria, que Deus abençoe. Seja bem-vinda ao Ministério Nova Sião e ao Evangelho da Graça de Deus, aonde nós nos reunimos como Igreja de Cristo, igreja essa sem paredes. Amém, amados? Como sempre temos falado aqui, nós não estamos aqui para agradar a homens, para agradar a irmãos ou para agradar quem quer que seja. O Evangelho aqui é ministrado sem o que, amados? Sem ser pesado a nenhum de vós. Amém? O que fazemos aqui é para engrandecer cada dia o nome do nosso Senhor, aquele que nos deu a vida, que está sempre conosco, que não deixa faltar nada em nós. Amém? Glória a Deus. Mandar também a graça e a paz para os nossos amados irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça. Que Deus continue abençoando aí a cada um de vocês. Os nossos amados irmãos aí também que nos acompanham em São Paulo, também ali em Goiás, também aqui nos arredores, né, da nossa cidade, Sobradinho. Graça e paz a todos vocês aqui presentes. É uma satisfação grande ter cada um de vocês aqui todo sábado reunidos conosco como Igreja de Cristo. Nossos amados irmãos em Santana do Sobrado, Casa Nova, né? Riacho do Sobrado. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E hoje, um dia maravilhoso, né? A qual Deus nos deu o direito de estarmos aqui, recebendo aí algumas visitas. A minha mãe, estou muito feliz. Seja bem-vindo, dona Lourdinha, viu? Sempre que quiser vir, as portas estão abertas. Minhas sobrinhas, todos vocês que aqui estão, amados. Amém? E o tema da nossa mensagem de hoje, graça. Tem profecia para nós nos dias de hoje? Sim ou não? Hoje nós vamos falar a este respeito, amém? Hoje nós vamos esclarecer o que estava encoberto, não é verdade? Mostrar a palavra nua e crua, como diz o popular, sem maquiagem, uma palavra de renovo, de fé. Não usar a fé para fazer meio dela ganho, não é verdade? Uma forma de viver como muitos aí, encontrar uma maneira de se encostar na palavra de Deus e tirar dela o seu sustento. Um erro grande, gravíssimo, mas não pertence a nós. Amém? E isso, essas pessoas vão se resolver com Deus. Isso não acontece de hoje, isso vem há mais de 2000 anos, amém? Quando Cristo partiu daqui, e antes dele chegar, já faziam isso, não é verdade? Um templo maravilhoso, lindo, tinha tudo para ser perfeito, mas porém, os que estavam à frente, estavam fazendo da casa que se dizia ser de Deus, comércio. Mas hoje não é o argumento que vamos tratar aqui hoje. Tá bem? Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Muita gente feliz. E vamos continuar
assim, felizes. Por quê? Porque temos a Deus. Somos uma família em Cristo Jesus. Aqui nós não fazemos acepção de pessoas, não fazemos aqui apologia a ninguém, e nem tão pouco, como falei, nós não estamos aqui para pregar a homens. Quem quiser gostar de mim, amém. Quem não quiser gostar de mim, amém também. Não vou ficar triste, nem chateado, nem brigar com ninguém. Por quê? Porque o ditado que muitos dizem o quê? Que Jesus não agradou a todos. Isso é verdade, irmão? As pessoas gostam, né, de dizer, nem Jesus agradou a todos. Mas eu tenho meu próprio pensamento a esse respeito. Jesus sim agradou a todas as pessoas, amadas, do mundo daquela época e de hoje é que não se agradam de Jesus. Por quê? Por ele ser bom. As pessoas gostam, o ser humano gosta do que é ruim. O ser humano gosta do que é errado. São poucos. É por isso que ele diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Porque se conta a dedo os filhos de Deus. A descendência de Abraão é numerosa, né? Jamais ninguém pode contar. É como areia da praia e estrelas no céu. Mas, infelizmente, o ser humano procura viver da pior forma possível e adorar deuses estranhos. E isso causa ciúme em Deus. Amém, amados? Então, abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 20. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém, diga graças a Deus. Nós vamos ler para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Amém, amados? Vocês estão todos felizes, né? Que amanhã vão participar aqui junto conosco de um encontro esse aonde, amados, nós vamos aqui louvar a Deus com alegria. Nós estamos comemorando aí um aniversário de 9 anos desse ministério de louvor e pregação, mas o presente quem ganha é quem? Todos nós. Por quê? Porque se nós estamos até hoje firmes de pé, não foi por vontade nossa, e sim de Deus. Nada acontece sem que Ele esteja presente, amados. Nós, como sempre falamos aqui, pregamos a vocês, nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos levantados para louvar a Deus e trazer esse Evangelho da graça de Deus por acaso. E desde já eu digo a cada um de vocês, amados irmãos, que é bom ter vocês conosco. Nós não estamos aqui atrás de quantidade. Nós não estamos aqui pregando para milhares e milhares de pessoas ou multidões, ou encher esse espaço que nós estamos aqui. A minha preocupação com isso, amado, é zero. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para fazer isso. O nosso trabalho é através das redes sociais. E quantas pessoas têm sido alcançadas? Fico feliz por ter vocês aqui, é bom. Mas, amados irmãos, não se preocupem. Muitas das vezes sentimos a falta de alguns irmãos aqui, mas isso é normal. E o que Deus quer de mim e de você é simples. Ele não quer que uma igreja se reúna com as outras igrejas e ali forme uma certa quantidade de pessoas. E cadê a espiritualidade? E cadê o amor para com o irmão? Mas sabe por que acontecem essas coisas, amado? Porque o próprio homem procura viver mal. Nós vemos, né, casas e casas mais cheias, abarrotadas de irmãos, parecendo que vai para um desfile de moda ou para um concurso, né? Mas para quê? Para mostrar que você é melhor do que o irmão? Então, amado, nunca tenha isso com vocês. Não se preocupe com quantidade, se preocupe com a qualidade, com a palavra que é ministrada. E é simples para servir a Deus.
Ele só quer algo bem pequenininho. Não precisa você estar aqui para servir a Deus, ou se aglomerar com bastante gente para servir a Deus. É simples, é crer. Cristo nada mais é em nossas vidas do que a gente simplesmente crer. E bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. E nós, amados, estamos nesse meio. Nenhum de nós aqui viu Cristo, nem quando ele nasceu, nem quando ele pregou a muitos, e nem quando ele foi crucificado. Mas cremos, mesmo sem ver. Estamos no meio daquela palavra que Cristo diz o quê? Causarei ciúme entre o povo de Israel, em um povo que não chama pelo meu nome, em um povo que não me conheciam. Está vendo? E hoje nós vamos aprender, amado, porque muitos amados irmãos estão aí pregando até hoje, mas não deixa as coisas claras para os amados irmãos, porque o intuito não é que as pessoas aprendam a viver o Evangelho de Cristo. O intuito é qual? É tirar proveito da situação. Quanto mais gente, o que acontece? Melhor é, não é verdade? Para quê? Para somar. Mas eu digo a vocês o seguinte, que Cristo ele não está preocupado com isso. Mas as pessoas, como falei, gostam. As pessoas gostam, né, de uma campanha, gostam de um propósito, gostam de comer pão, de beber suco. Tem um amado irmão que ele diz bem assim: eu não sei se eu estava no culto de Santa Ceia ou se eu estava no velório, porque eu nunca vi tanta gente chorando em minha vida. Agora chorando por quê? Está vendo, amado, como é as coisas? Então, hoje nós não estamos trazendo isso aqui só para que vocês fiquem cientes, amados. Aqui vocês vão sempre ser bem recebidos e jamais serão extorquidos, jamais será tirado de vocês o sustento dos filhos. Aqui todo mundo é livre para servir a Deus e andar em Cristo Jesus, respeitando o Evangelho de Cristo e os amados irmãos. Tá certo, amados? Vamos ler? Vamos ler que é a hora que nos... Não, amado, o negócio aqui é rápido. Amém? Então, Lucas capítulo 20, no versículo 21, Jesus de Nazaré falando, olha o que ele disse. Disse ainda, quando vocês verem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus entendimento, porque nós vamos entrar em uma dimensão, amado, pouco vista, pouco falada, mas nós vamos aprender hoje por quê. Amém? Eterno Deus e maravilhoso Jesus, em tua presença, cuja nunca saímos, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui junto ao Senhor. E se nós estamos de pé, nós damos graças ao Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui e nos deu o direito de contemplar mais um dia, mais uma noite na tua presença maravilhosa. Porque não tem como deixar o Senhor ou fugir do Senhor, ou abandonar, ou como muitos dizem, se desviar do Senhor. Pois, assim como está escrito na tua palavra, como e para onde iremos se só o Senhor tem palavras de salvação? E nós cremos nesta palavra que nós já recebemos, e nós não precisamos aqui buscar a salvação, porque todos que aqui estão, meu Pai, diante do Senhor já estão salvos, já alcançaram esta dádiva de Deus, porque foi o Senhor quem nos deu. E neste momento, ó Deus, eu peço ao Senhor que use a minha boca para que assim
a tua palavra seja ministrada e que não seja somente eu, mas sim o Senhor a falar para com os outros e comigo aqui neste momento. Obrigado a Deus por cada vida aqui presente, por cada irmão que está nos assistindo. Se estiver alguém, ó Deus, passando por alguma privação, alguma necessidade, que no teu tempo ela seja suprida, pois nós não sabemos como orar e não oramos como convém, pois só o Senhor conhece, o Senhor sabe da dificuldade de cada um, e nessa dificuldade que encontramos pela vida, ela seja suprida no teu tempo através do Senhor, da tua infinita misericórdia. Que assim seja na vida de cada um de nós. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? É assim que devemos proceder diante de Deus. Não podemos pedir porque pedimos mal. Não é verdade? E então, amados, essa palavra aqui é muito interessante, né? Cheia de mistérios. Tem mistério nessa palavra? Não tem, né? Porque Jesus de Nazaré está falando com quem? Com Israel. Vamos ler? Vamos ler que o negócio aqui é maravilhoso. Hoje você vai sair daqui sabendo quem é você. Amém? Por isso que eu trouxe esse tema. Graça. Tem profecia para nós nos dias de hoje? Claro que não, né, amado? Mas infelizmente muitos, e não são poucos, pregam às pessoas profecias que já se cumpriram. Eu vou dizer algo aqui a vocês que vocês vão ficar procurando aí, vai criar uma lâmpada aí, um ponto de interrogação. Vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha. Se eu disser a você que essa Bíblia que você tem aí na sua mão não é para você. E aí? E as pessoas que vai estar me assistindo também vai dizer assim: o irmão José ficou louco. Sabe por quê, amado? Porque nós não estávamos lá. Há mais de 2000 anos que esse evangelho foi pregado, mas era voltado para quem? Para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se cumpriu as profecias, sim ou não? Estamos vivendo as 70 semanas de Daniel. Algum de vocês aqui foram sitiados? Essa cidade que vocês moram foram cercadas por exército? O rei lá da Babilônia levou vocês até lá como prisioneiros? Nos tempos de nós hoje, será que nós encontramos ainda Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel? Onde é que estão esses homens? Você está vendo como é que acontecem as coisas? Mas, amados irmãos, vamos ler. Vamos ler que hoje o negócio aqui vai ser sério. Jesus disse ainda: quando vocês verem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Por que a cidade de Jerusalém? Por que Jesus, a qual ele escolheu um povo para si, uma cidade para chamar de Deus, ia ser destruída? E olha quem Jesus usou. Acredito que nunca, nenhum de vocês aqui, a não ser a minha pessoa e o pessoal do Ministério Nova Sião, que toca aqui no louvor, eles conhecem, sabem dessa história. Mas vocês sabem quem Jesus usou para destruir aquela cidade? Quem foi? Vespasiano e o seu filho, o general Tito, né? Foi eles que cercaram a cidade de Jerusalém.
E logo adiante nós vamos ver o que Jesus disse, porque esses feitos, esses acontecimentos. Aí as pessoas, amados, dizem assim: mas vocês só pregam o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? O apóstolo Paulo pregou a tanta gente. E eu pergunto a você: quantas vezes Paulo veio aqui até mim, até você e nos pregou? Quantas vezes Paulo escreveu uma carta direcionada ao Ministério Nova Sião? Você acha que você encontrou na Bíblia aí, Geraldo? Sabe por quê, amado? Como digo a vocês, porque as pessoas, eles não prestam atenção no que lê, não tem curiosidade de aprender, e fica trazendo aos amados irmãos algo que já aconteceu, que não é para os tempos dele, e quer que as pessoas vivam e inculam isso dessa forma. As cartas de Paulo aos Coríntios era para mim? Era para você? Para quem era? Para os coríntios. E Paulo pregou os coríntios, tinha alguma coisa de espiritualidade ali? Não tinha, não é verdade? Sabe por que não tinha? Porque Paulo disse que eles eram ainda meninos, que eles precisavam de leite ainda. Então ele fez igual a Jesus de Nazaré na época, que aos de casa ele pregava as claras, não é verdade? Mas aos outros de fora era necessário que se pregassem por parábola. Por quê? Para que eles ouvindo não ouçam, e vendo não vejam. Porque são muitos porquês, não é verdade? Mas todos eles com fundamento, com explicação. Então, vou narrar aqui a história. O negócio aqui vai ser rápido. Hoje nós ainda temos que tocar um louvor, e tem que passar um louvor aí, amor. Passa um louvor aí, bonito, maravilhoso. Amém? Então, amados irmãos, os porquês todos eles têm resposta. E Jesus nunca fez uma pergunta ou recebeu uma pergunta que ele deixou sem resposta. E hoje nós vamos entender o porquê. Por que Jesus de Nazaré disse essas coisas? Por que aquela cidade seria destruída? Por que o templo seria destruído? Local, como falei, local, como falei a vocês, que era para ser chamado de casa de Deus, estava servindo de quê? De local, de ponto de venda. E hoje isso está às claras, né? Tanto dentro dos locais chamados igreja, quanto fora, as pessoas usam da sabedoria que tem para o mal, para lubriar as pessoas, para ganhar dinheiro. E realmente ganham. É livro, é revista, é jornais, é campanha, é emissora de TV, várias outras coisas que a gente não vai aqui mencionar, tá certo? Mas isso, amados irmãos, estou falando para que vocês tenham conhecimento, mas não se preocupem com isso, não turbem o coração de vocês, continue amando os amados irmãos, mesmo da forma que eles estão, porque nessa terra que nós vivemos, nada fica impune. Isso é maravilhoso, amado. O bom de você ser cristão, de você servir a Deus, é que você tem a certeza de tudo quanto está sendo feito de mal, isso não volta para si. Quem faz o mal aos outros, amado, termina pior do que aquela pessoa. E isso é por causa de quem é? Porque Deus é ruim? É porque Deus é mau? Não, amado. Porque o mal, como sempre tenho trazido aqui a vocês, não se paga com o mal. O mal se paga com o bem. Se alguém te fez mal, perdoe. Não precisa ir na casa da pessoa não, tá toda hora lá com aquela pessoa não. Perdoe. Quando você não aprender o que é perdão, vai ficar igual esse povo aqui, ó, casa antiga. Por quê? Jesus disse a eles o quê?
eu não quero sacrifício. Disse lá para os judeus: vocês sacrificam, devolvem o dízimo dos 10% da colheita que vocês fazem e esquecem de quê? Do mais importante. Qual era o mais importante que ele falava, mano? A misericórdia, né? O amor. Será que nos tempos de hoje há misericordiosos? Tem, amado. Tem muita gente que tem misericórdia e nós estamos aqui como prova viva. Eu sou uma prova viva, o meu irmão Beraldino, Antônio, o Hildo. Se fosse depender da minha carne, amado, poderia hoje estar em um local que ninguém queria estar, né? Atrás das grades, por coisas simples que você podia resolver sem precisar ser mal, porque o homem é mau, todo tempo o homem é mau, viu? Não se esqueçam disso, que nós como cristãos, filhos de Deus, somos carros, somos falhos. É por isso que não é bom que a gente instigue o ódio ao irmão. Por quê? Porque um homem irado, amado, ele esquece por um momento que ele é cristão e termina fazendo uma besteira. Por quê? Porque é a carne, amado. Somos cristãos, mas não somos bestas, né? Porque tem gente que no popular diz assim: crente é tudo besta. Não é assim não, amado. Temos sim respeito, como nós vemos fazendo, mas tirar a gente como besta jamais. Vai chegar um momento que a gente vai ter que ser mais duro, mas não precisa brigar, não é verdade? Então, amado, versículo 21. Então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Você está vendo, amado? Olha só. Olha como era que acontecia as coisas na cidade de Jerusalém. Aquela cidade foi invadida, soldados cercaram, como diz a palavra, sitiaram, né, Jerusalém. Ninguém entrava, e quem fugisse não voltasse, quem estivesse no campo lá ficasse. Quem conseguisse fugir para as montanhas ficasse por lá. Antes que o general, né, junto com seu filho, invadisse aquela cidade e destruísse, começasse ali a matança. Mas você sabe por quê, mano? Porque todo o tempo, como diz a palavra, aquele povo foram rebeldes. Rebeldes. Mas isso estou trazendo a vocês hoje. Isso se aplica a nós? Nós estamos em Jerusalém, nós estamos vivendo os últimos dias? Não. Quem estava vivendo os últimos dias, amado, era aquele povo. Jesus não fez essa profecia que aquela geração não passaria sem que eles vissem tudo quanto ia acontecer? E mataram os profetas, mataram os filhos dos profetas, saquearam aquele templo, tacaram fogo. Mas tudo isso, amado, foi profecia. Jesus disse aos seus discípulos, chegaram à porta do templo, né? E Pedro, se não me engano, Pedro disse: olha, Senhor, como é formoso, como é lindo, né? E Jesus olhou para eles e disse: Pedro, em verdade eu te digo, que não ficará pedra sobre pedra deste local. E ele não compreendeu. Da mesma forma, quando ele chegou lá e dissipou aquelas pessoas, ele disse o quê? Foi que Jesus disse para aquele povo: o que ia acontecer ali? Ele disse: olha, se derrubarem esse templo,
Em 3 dias eu reconstruo ele e deixo ele do mesmo jeito que você está vendo. E os que estavam lá responderam o quê? Diz blasfêmia. Isso foi construído em 40 anos. Como em 3 dias você vai construir algo que foi feito em 40 anos? Está vendo, amado? Mas por quê? Como muitos hoje estão igual aquele povo, amado. Não compreendiam o que Jesus falava. Jesus todo o tempo falando com seus discípulos, ensinando a ele. Chegou no tempo, fez a mesma coisa, ensinando aquele povo, falando a respeito dele. Disse: olha, vocês estão vendo o templo aqui? Esse templo aqui vai ser derribado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Só que com aqueles homens, amados, Jesus disse: em 3 dias eu o construirei novamente. Mas ele estava falando de quem? Do templo físico ou dele? Estava falando espiritualmente, amado. Olha para você ver como aquele povo era tão ruim de entendimento, um povo ignorante, que andou com Cristo, viu os milagres de Jesus, viu Cristo fazer maravilhas. Jesus reunia aquele povo, os 12, como nós estamos aqui reunidos, e dizia a eles, ensinava e disse: olha, é necessário que eu vá, é necessário que a semente morra. Para quê? Para que ela dê fruto. E se essa semente não morrer, o Consolador não virá. E os discípulos, amados de Jesus, não compreenderam nada disso. E Jesus ainda foi mais claro para eles, disse: olha, eu vou para o Pai e vou preparar morada para cada um de vós, e voltarei para cada um de vós. É necessário que eu seja crucificado, porque é assim que está escrito. Mas não se preocupe, não fiquem voando, como diz no popular. Abram a mente de vocês, mas ao 3º dia eu o ressuscitarei. Mas eles não creram. E quando esse dia chegou, outros, Pedro, que era o mais ousado, né, chegou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, eu sou capaz até de morrer por ti. E Jesus disse a ele: só faltou chamar de mentiroso, não foi? Em verdade eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Está vendo, amado? Negou ou não negou? Mas por quê? Porque eles não prestavam atenção, amado. Eles queriam, na mente deles, eu penso, que eles queriam que Jesus sentasse-se no trono de Herodes, como era o plano daqueles, de muitos que estavam com ele. Aquela multidão seguia a Jesus de Nazaré, amado, simplesmente para ter o que comer, para ter o que beber, para ouvir, muitos era para ouvir os ensinamentos. Mas Jesus estava triste, amado, com aquele povo, por muito tempo. Jesus estava olhando para aquela cidade e, acredito eu, com o coração partido, dizendo: poxa, eu escolhi esse local, escolhi essa cidade para chamar de minha, escolhi esse povo para chamar de meu, e olha só o que o meu povo que eu escolhi está fazendo comigo. Está vendo, amado? Por isso que Vespasiano e o general Tito foi usado pelo próprio Deus para que se cumprisse a profecia de Jesus, o que ele falou, que aquele lugar não ia sobrar pedra sobre pedra. Aquela cidade, amado, foi destruída, toda ela. Hoje se reconstruiu uma nova Jerusalém lá, mas até hoje, onde era Jerusalém antiga, está lá em ruínas. Se falam aí, né, no 3º templo, estão tentando reconstruir, porque agora Israel faz sociedade com os Estados Unidos. Eles estão aí tentando reconstruir o templo, mas não vai ter serventia nenhuma, amado. Acabou, não existe mais sacerdote, acabou os profetas,
Acabou, não tem precisão disso. Por quê? Porque tudo se fez novo. Hoje, amado, não é para que eu abra a boca e saia dizendo aos amados irmãos que Jesus vai voltar. Olha, você viu o que aconteceu lá em Israel? Que o povo prega assim, ó. Você está vendo o que está acontecendo? Vulcão está entrando em erupção, filho está contra pai, matando irmão, matando pai. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? As chuvas sumiram, tem local que chove demais. É a vinda de Jesus que está próximo. Mas a mente é tão fechada, mano. E quando as pessoas falam que a vinda de Jesus está próxima, ele está diminuindo o estilo de vida dele. Eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem compreender que isso são fenômenos da natureza. Ah, mas está escrito que filho seria contra pai, que ia matar mãe. Mas isso é culpa de quem? É de Deus? Isso é culpa deles mesmos, amado. Como sempre digo a vocês, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais amor. Os filhos de hoje não têm mais respeito pelo pai, pela mãe, pelos mais velhos. E termina sendo uma geração má. Está diferente do povo lá de Israel? Não está, mano. Porque todo tempo vai haver pessoas desse jeito. Cada uma geração vai vir diferente da outra. A nossa geração está passando. A nossa geração está se indo, amado. Só vai sobrar aqueles que Deus realmente quer vivo. Mas tenham isso com vocês, essa certeza, que a qualquer momento um de nós pode partir. Jesus pode chegar para você a qualquer momento e dizer assim: os seus dias na terra se cumpriram. Volte, filho amado. Mas você sabia que as pessoas não imaginam assim, não pensam nisso? O homem só quer se divertir. Viver, viver, viver e viver. Mas se esquece que nós temos hora e dia marcado. Isso é bom ou é ruim, amado? Isso é bom. Eu mesmo, uma vez eu disse a vocês lembram? Eu disse a vocês que tinha feito uma oração a Deus que queria viver 150 anos. Depois eu fui observar as escrituras e mudei, voltei atrás. Por que eu voltei atrás? Será que Deus não ouviu a minha oração? Sim, mas eu voltei atrás, amado, e disse: não. Quando eu lembrei, amado, do cansaço e enfado que é você chegar na velhice, e nos tempos que nós vivemos hoje, que tudo que a gente come faz mal, raramente, amado, nós vamos, da nossa geração, eu digo da minha, de muitos de vocês, raramente nós vamos ver uma pessoa chegar a 100 anos. E nos passados tempos isso vai acontecer, amado. Isso vai ser uma raridade, uma dádiva realmente de Deus. Mas por quê? Porque o homem só faz algo para a sua própria destruição. O homem não faz nada em prol da sobrevivência dele, de preservar a existência dele. Ele só faz para destruir, invadindo o habitat natural dos animais, construindo mansões, né? Prédios e mais prédios, e só retendo gente, e daqui a pouco, amado, não tem espaço mais para ninguém. Não é verdade? Continuando aqui o nosso raciocínio, versículo 21. Então, o que estiverem na região da Judéia, nós já fomos aqui ao 22, perdão, amado, versículo 22, porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Olha só, chegamos num ponto que eu acabei de falar. Jesus de Nazaré estava falando isso para nós hoje?
mas as pessoas querem que seja assim, não é verdade? Como falei das 70 semanas de Daniel, tem pregador por aí dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias da profecia de Daniel. Quem viveu os últimos dias da profecia de Daniel foi aquele povo lá? Ou foi nós? Quem viveu, amados, os últimos dias de Daniel, das 70 semanas de Daniel, aquele povo de Jerusalém, onde o rei da Babilônia entrou lá, cercou toda aquela cidade, acabando com o povo lá de fome, para ver se eles se entregavam. E olha só, amado, o povo escolhido por Deus, amado por Deus, e agora, porque deixaram de crer no Criador, naquele a qual lhe deu tudo nas mãos para fazer as suas próprias vontades. Amado, diz a Escritura que quando o rei da Babilônia cercou aquela cidade, não entrava comida, não entrava água, ninguém saía e ninguém entrava. Sabe o que aconteceu? As pessoas chegou um ponto de comer uns aos outros. Imagina aí, faltar o alimento e você ter que matar um dos seus para você se alimentar. E aqueles que não concordassem com o rei da Babilônia eram mortos. Segundo a palavra, que virou uma carnificina só. Que ninguém aguentava a podridão que estava naquela cidade. As pessoas vêm para a Bíblia, lê e diz: olha só o que é que vai acontecer com você que não está servindo a Deus, você que não aceitou a Jesus, você que não se batizou nas águas, você vai para o inferno, Satanás está de olho em você, está só esperando você com um espeto maior do que ele. Isso é verdade ou mentira, mano? Isso é mentira, mas as pessoas acreditam na mentira. E Jesus diz: é bom, eu deixo que eles acreditem assim, que é para que eles compreendam. As pessoas até hoje têm a figura do diabo com um bicho, né? De chifre, com rabo, e se esquece, amado, que o diabo nada mais é do que o próprio homem. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O próprio Satanás é o homem. As pessoas dizem que não, que é Lucifer. Onde foi que você viu Lucifer ser um diabo? Você já viu? A Bíblia diz que Lucifer é Satanás. Quem lê a Bíblia aqui, você já viu em alguma passagem dizer que Lucifer é Satanás, é o diabo? Já viram? Até onde eu li, amado, diz que Lucifer era o quê? Um anjo de luz. Aí as pessoas dizem: mas ele estava tramando contra Deus, se juntou com a terça parte dos anjos, e foi expulso do céu, foi lá no jardim do Éden provocar a Eva, se transformou em uma serpente. É assim ou não é que as pessoas acreditam? E não conseguem compreender e entender. Se esquece do que Jesus falou. Ele disse o quê? Meus olhos estão por toda a terra, não há nada neste mundo que eu não veja. Você pode se esconder nas profundezas do mar, nos locais mais obscuros que estiver, eu te acho. Agora eu digo para vocês, como que Lucifer clamou contra Deus no céu, algo que foi criado por Deus, anjo de luz, formoso, perfeito, e as pessoas dizem: não, Jesus saiu nessa época, ele foi lá, Deus foi lá no jardim do Éden e deixou Satanás lá no céu, e quando ele voltou, ele achou todo mundo revoltado contra Deus. Um monte de mentiroso, você é até bruto agora, ignorante, mentiroso, sem vergonha, que conta essa história mentirosa às pessoas. Para quê? Para amedrontar as pessoas, para ter aquelas pessoas na palma da mão, não é assim? Mas isso nunca aconteceu. Por isso, amado, que Jesus estava dizendo àquele povo: olha, eu vou ter que formar um povo forte, zeloso, de boa fé,
porque do jeito que está aí não está dando certo não. E mudou ou não mudou, amado? Aquele povo teve que passar, amado, privações para poder compreender, entender que o plano de Deus na vida deles era maior do que o que eles imaginavam, mas eles preferiram sofrer. A Bíblia diz, amados, que quando aquele povo, a qual Deus escolheu Moisés para tirar do Egito, e tirou, caminho de 3 dias, imagina aí você, caminho de 3 dias daqui de Goiás, vamos supor, ou em São Paulo, não é verdade? Olha só, amado, você caminhar daqui até São Paulo, para chegar em uma terra que manava leite e mel. Mas o povo, amado, estava querendo isso, o povo estava blasfemando, amado. Eles diziam, era assim, ó, Deus só fala com Moisés, quer dizer que Moisés tirou a gente lá do Egito para morrer de fome aqui no deserto? Que Deus é esse? Moisés está demorando muito. Vamos fazer alguma coisa aqui, como a gente fazia lá no Egito. Vamos fazer um Deus de lá do Egito. Vamos fazer um bezerro de ouro. Olha só, mano. Aí Deus olhou para aquele povo, descontente. Só faltou dizer assim, bando de miseráveis, desgraçados, infelizes. Tanto que eu quero cuidar de vocês e vocês fazem uma miséria dessa. Eles acharam pouco, amado. Deus tirou, puniu aquele povo. Aí agora eles tinham uma coluna de fogo durante a noite, né? Porque o deserto era gelado durante a noite. E de dia uma nuvem para trazer sombra. Sabe o que eles fizeram? Tá ruim. Nós não comemos nem carne. Tem nem carne, é só maná. Deus só dá maná para a gente comer. Amado, e aí só foi crescendo, e Deus disse o que é aquele povo? Moisés, chega aqui até mim, vou te dizer algo que tu não vai gostar não. Está vendo esse povo que está com você aí, Moisés? De 20 anos para cima, não vai ficar um. Vão todos cair pelo deserto. E as pessoas, amados, hoje estão fazendo do mesmo jeito, acreditando em mensagens que não é para eles, que não se aplica a eles nem a nós, como falei anteriormente, as cartas aos Coríntios, né? Tessalonicenses, aos Gálatas. Cada carta que Paulo escreveu era direcionado a um povo, não é verdade? Quando Jesus mandou ele ir até o povo de Israel, lá pregar aos romanos, em Jerusalém, para os reis, para cada um ele trouxe uma mensagem diferente. Ou a mesma coisa que ele disse lá em Gálatas, ele falou aos Coríntios? Não falou, não é verdade? Amados, são coisas que, na maioria das vezes, as pessoas são enganadas porque gostam. Preferem viver enganados, preferem viver ali submisso a homens que dizem assim, não, está vendo aquele homem que está lá, onde José está? Ele é o pastor da igreja. Oxe, Deus me livre de contra o meu pastor. Está repreendido em nome de Jesus de eu me levantar contra o meu pastor. Sabe o que é que eu digo a esses homens? Tomem vergonha na cara de vocês, vão procurar um emprego, vão trabalhar, vão deixar de ceifar vidas, vão viver do seu próprio suor. Mas tem pessoas, amadas, que amam isso. Tem o pastor como se fosse Deus, acredita mais no pastor do que em Deus. E muitos vivem como? Acreditando mais no diabo. O diabo é mais forte do que Deus. Se o homem é mais forte do que Deus, então Deus não precisa estar no meio de nós, sim ou não? Mas é assim que as pessoas gostam de viver. É assim que as pessoas querem. O homem, amado, ele quer alguém para governar, como era antigamente. Deus todo o tempo, foi assim ou não foi? Todo o tempo Deus disse que queria cuidar daquele povo. Mas eles acharam melhor escolher um rei. Olha,
Samuel, chega cá. Sabe tu que fala com Deus, Deus manda recado para tua coisa. Então leva um recado da gente para Deus e diga a Deus, diga para Deus que nós queremos um rei. Porque na cidade vizinha tem, porque no país fulano tem, porque do outro lado tem. Só nós aqui em Israel que não temos. E Deus disse o que a Samuel? Samuel, diga para eles que eu vou atender o pedido deles. Só que eu não vou mais ser como era com eles. Vou deixar que o rei que eles escolheram tome atitude por eles. Governe a vida deles como ele bem achar, como ele quiser trazer. Nos tempos de hoje é diferente, amado? Não é. Sabe por quê? Não tem nome de rei, mas carrega um rei na barriga. Vamos lá. São leis e mais leis formuladas. Homens se sentam para discutir a vida dos outros. Mas quem tira o benefício disso, quem é? Eles mesmos, amado, porque a população só sofre. Mas nós não vamos falar do governo, nós vamos falar do povo de Israel, que eram perversos e por causa disso tiveram ali o seu pago. Deus cumpriu a sua profecia. Sim ou não? Versículo 23. Olha só. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Olha só, amado. Você está vendo como é? Não é interessante? Mas as pessoas trazem esta palavra que eu estou trazendo para vocês agora para os dias de hoje. Eles, olha, no grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, aí daquelas mulheres que estiverem grávidas. Esta palavra Jesus estava falando, era para nós hoje? Não era, amado, porque ele disse àquele povo assim, olha, esta geração não passará sem que eles vejam todas essas coisas que eu estou falando acontecer. Mas as pessoas, amado, traz isso para o futuro e diz, vai acontecer ainda. Por que Jesus estava dizendo, ai das mulheres grávidas? Eu acabei de falar para vocês que quando o abençoado lá da Babilônia entrou, cercou aquela cidade de Jerusalém, ali não escapou ninguém, podia ser uma criança, podia morrer. E com Vespasiano e o seu filho general Tito não foi diferente, amado. Se ali já foi feio a situação, dizem que quando eles entraram na cidade de Jerusalém foi pior. Corpos eram pendurados pelo pescoço, amarrados em estacas. Imagina aí você entrar numa cidade como Jerusalém e de um lado e outro um monte de cabeça em estacas, outros. Eu não vou nem dizer a vocês que isso é tão triste, né? Quando a gente vê uma situação dessa. Mas isso as pessoas trazem para o dia de hoje. E diz, olha, Heraldo, cuidado, cuidado que o diabo está querendo lhe dar uma rasteira. Temos que ter cuidado sim, amado, porque o tanto de gente que olha para a gente com inveja. E ter cuidado com esse terrível diabo, viu, da inveja. Esse é um diabo terrível na vida de todo ser humano. O cuidado com esse daí tem que ter. Olho gordo. Tem o diabo do olho gordo, não tem? Tem. É a mesma coisa da inveja? É. Se a pessoa está com inveja, ela está com o olho gordo do que o outro tem. E as pessoas preferem viver assim, amado. Sem trabalhar, olhando para a vida dos outros e dizendo o quê? Olha só o que fulano tem. Ah, eu queria aquilo que ele tem. Isso é inveja, mano.
Se você quer ter algo, trabalhe, se esforce e conquiste o que você quer. Não faça como muitos fazem, né? Roubar para usufruir de uma alegria falsa. Não é assim que muitos preferem fazer? Destruir vidas, ceifar vidas para viver um luxo, para viver uma alegria falsa. Então, aquelas mulheres sofreram. Versículo 24, nós já vamos encerrar, são 21 horas e 35 minutos. Falta aqui só mais 2 versículos para a gente encerrar. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. Olha só, o abençoado chegou lá, acabou com tudo, desgraçou com a vida de todo mundo, e agora aquele povo que era escolhido por Deus, dispersos por todos os lugares do mundo. Quem conseguiu fugir antes que chegassem o exército, né? Se deram bem, foram embora, formaram famílias em outras cidades. Mas quem não conseguiu fugir, quem não queria sair de lá porque não compreendia, não acreditaram no que ia acontecer, se deram mal. Não é verdade? Mas nós não vivemos mais nesse tempo. Nós não estamos aqui como judeus. Nós somos o quê? Um povo diferente, um povo gentil, um povo esse que acredita sem ver. Não é verdade? Então vamos encerrar. Abra aí a tua Bíblia em Romanos, para você ver como o negócio agora vai mudar. Olha só o que Paulo diz lá aos amados irmãos de Roma. Romanos capítulo 5, no versículo 1. Olha só, totalmente diferente, né? Cristo veio para aquele povo, deu de tudo a eles, promessas, cumpridas essas promessas, prodígios, maravilhas, mas não creram. E olha aqui o que Paulo já trouxe aos amados irmãos lá em Roma. Ele diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Diga glória a Deus. Você viu como mudou? Você viu como o rumo da conversa aqui já foi outro? Pela fé, amado. A graça de Deus foi nos dada gratuitamente pela fé. É simplesmente fé. Se você crê, você alcança de Deus misericórdia. Se você não crê, vai deixar de ser amado por Deus? Não, só não vai viver as bênçãos, né, que já alcançamos, amado. Nós não estamos aqui buscando a bênção. Nós não estamos aqui buscando ser salvo. Nós não estamos aqui buscando o Espírito Santo de Deus, porque tudo isso nós já temos. Nascemos mais do que vencedor, abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção, e somos o quê? Participantes de todas as bênçãos existentes, de todas as promessas que foram feitas e se cumpriram. Nós somos o quê? Proprietários, não somos herdeiros, porque somos filhos. Se somos filhos, nós somos proprietários das bênçãos de Deus. Amém. Diga amém, diga graças a Deus. Então vamos louvar a Deus para a gente ir para os nossos lares. E amanhã tem mais. Amanhã o nosso amado irmão Deraldino vai trazer uma mensagem, porque há um ano atrás fui eu, né? Trouxe aqui uma mensagem para os amados irmãos. Mas quando for amanhã,
Deus já colocou no coração dele aí uma mensagem da parte de Deus, amém? Cadê o baterista? Cadê o baixista? Fazer igual a Marina lá, o cara é solteiro. Cadê os homens de Deus? Não tem mais não? Pode encerrar com chave de ouro. Cadê os